Bora falar agora sobre Scarpa e a especulação de que ele pode virar reforço do Cruzeiro. Já pensou um jogador trocar o Atlético pelo Cruzeiro? Pois bem, muita gente nas redes sociais me perguntando se essa chance existe. Fui checar a história e posso contar que no Atlético a situação do Scarpa é das piores. Ele perdeu espaço com o Sampaoli, entrou somente nos minutos finais do tempo normal do jogo contra o Lanús, depois disputou a prorrogação. Na partida contra o Flamengo, a primeira depois da final da Sul-Americana, o Scarpa nem saiu do banco de reservas. Então é natural imaginar que o Atlético tope negociar o Scarpa, mas vai tentar recuperar parte ou todo o investimento feito de 5 milhões de euros quando da compra do atleta junto ao Nottingham Forest. Grande problema é imaginar o Cruzeiro comprando o Scarpa. Jogador de 31 anos de idade que não tem o perfil que o Cruzeiro tem buscado em relação a contratações. Informação que eu tenho é de que o Cruzeiro não tem interesse no jogador. A ideia do Cruzeiro hoje é investir em jogadores mais jovens, que garantam um ganho esportivo dentro de campo e depois uma venda futura, algo que dificilmente aconteceria envolvendo o Scarpa. Só para completar, em relação ao jogador, Scarpa hoje ganha na casa de R$ 1 milhão por mês no Atlético e deve ser mais um dos muitos nomes a deixar o clube na virada do ano. A gente vai falar muito ainda em outros aspectos, né? Mas hoje, aquele torcedor, até que no início da nossa live falou, eu não gosto dessa coisa de poupar, né? E não é poupar, né? O Caio Jorge, ele teve um desconforto e a gente hoje ficou mais... Eu acho que hoje ficou bem ilustrado para o torcedor do Cruzeiro que ainda, de repente, não via a coisa exatamente da maneira que ela se apresentou. Hoje, o quão importante é o Caio Jorge no Cruzeiro, não só quando ele faz gol, mas o que ele gera de lances, né? Vamos lembrar que no último jogo contra o Corinthians, é ele que carrega aquela bola ali para dar o passe no terceiro gol para o Arroio, e o Gabigol novamente, né? Eu acho que ele não aproveitou a chance contra o Juventude, e aí muitos disseram, né? Tem uma ala importante que insiste, mas é fora da posição. Hoje... O que mais, né? O Gabigol entrou hoje com o meio-campo quase todo titular, com exceção exatamente do Wallace, né? Ele tinha um Christian, tinha o Matheus Pereira, o Lucas Silva, o Arroio, enquanto esteve saudável, né? E não conseguiu novamente fazer um bom jogo. Parece que está sempre 1 minuto atrás do momento da definição mais adequada para esse jogador. Eu lamento, porque é um jogador que imaginava que pudesse ser, ele ainda pode, na verdade, ser importante nessa reta final, mas as duas últimas atuações do Gabigol, repito, tanto em Caxias do Sul quanto hoje, ficou devendo muito no aspecto técnico. O primeiro gol, não vou responsabilizá-lo apenas, mas começa exatamente de uma bola totalmente dominada, e ali o lado direito, juntamente com o William e o Lucas, não conseguem impedir o cruzamento. Depois até estava anotando aqui também no off com a Amanda Buru, o Vidalba também tem uma abordagem muito ruim para mim no chute do Zanocelo. Enfim, um erro coletivo, né, no gol do Cruzeiro, mas em particular um Gabigol para mim muito decepcionante mais uma vez, e hoje jogando na dele, né, de fato. O Wallace para mim fez uma partida correta, enquanto esteve em campo, e só destacar, né? O Bolassi entra. Gente, hoje ficou assim, de uma maneira muito explícita, que todo cuidado que pudermos ter com os minutos do Caio Jorge, a prioridade hoje em termos de ataque é a manutenção da saúde do Caio Jorge, porque o Gabigol, no jogo de hoje, eu vou pegar o jogo de hoje, eu não vou pegar o jogo contra o Juventude, onde ele jogou na posição do Matheus Pereira. Mas o Bolassi, que se esforça, a gente vê. Porque circulação, o Cruzeiro finalizou 3 bolas dentro da área. Finalizou 3 bolas dentro da área. E aí a gente sente falta de um cara que, alguém pode lembrar no chat, sim, é verdade, perdeu uma grande oportunidade contra o Palmeiras, mas a temporada do Caio Jorge, se destaca muito mais por oportunidades que ele foi capaz, muitas vezes, de criar, né? Lances fora da área, carregando. Então, assim, a temporada, Léo, essa reta final, com essa ausência do Caio Jorge hoje, está mais uma vez deixando muito clara temos um time coletivo, mas, cara, não adianta. Você precisa de um definidor. Ele já teve os dias ruins dele, teve a fase mais complicada, mas hoje foi assim um retrato escancarado
do quão importante é mantermos o Caio Jorge saudável para as semifinais da Copa do Brasil. Amanda, aqui no chat, assim, o Gabigol tá na boca da galera aqui de uma maneira, assim, a galera tá cornetando bastante. Cornetagem até certo ponto merecidas, assim, o Gabigol de fato hoje fez um jogo abaixo. Sim, Léo. É claro que precisamos avaliar o contexto, né, das coisas. O Gabi não tem as mesmas características que tem o Caio Jorge, mas a gente precisa pontuar que ele estava jogando com os jogadores, né, titulares, a grande maioria. Ele é um atleta que muitas vezes questiona, né, a pouca minutagem. E para uma situação como a dele, de atleta que sai do banco de reservas, que aguarda essas oportunidades, principalmente jogando ao lado, né, dos seus companheiros titulares, ele acabou não aproveitando, não deixando boas impressões. Ainda voltando um pouco na questão da característica, mesmo ele com características diferentes da do Caio Jorge, é um atleta que precisava se esforçar mais. Achei o jogo dele extremamente tímido, com muitos erros, principalmente erros bobos a níveis de concentração, de erros de passe, coisa que um atacante não pode errar. Ele acabou acumulando esses erros. É claro que, a partir do momento que você tem erros em sequência, a sua confiança cai também dentro da partida. Não gostei do jogo do Gabigol. E o Cruzeiro sentiu muito. O Cruzeiro acabou sentindo muito a falta do Caio Jorge. Primeiro pelo faro de gols, segundo por questões de mobilidade. É um jogador que tem muito mais explosão, que tem mais mobilidade, que sabe utilizar da velocidade também para ganhar essa bola à frente do seu marcador. E hoje acabou, em momentos em que aconteceram esse tipo de jogada, que poderia o Cruzeiro explorar, acabou não conseguindo explorar, muito em função de um Gabi apagado e com características diferentes. Agora, tudo que o Valu falou, eu pontuo assim, como algo perfeito, porque o Cruzeiro precisa, nesse momento, focar, claro, na Copa do Brasil, recuperar o Caio Jorge da melhor maneira possível, um atleta imprescindível dentro do Cruzeiro, por características também, não somente por gols. E também acho que, levando em consideração a atitude ainda do Gabi, entendo que ele está fora do próximo jogo, às vezes é mais difícil ainda para o treinador de tentar corrigir algumas situações. É um atleta já experiente e a gente precisa voltar o nosso centro de atenção para aquilo que cabe ao Cruzeiro nesse momento. Ganho de confiança e voltar, claro, no melhor rendimento possível. Esquecendo um pouquinho da questão de pontuação no Campeonato Brasileiro, mas ainda precisamos evoluir no sentido de